Deus abençoe sua vida. Segundo dia de Salmos, o livro mais lido da Bíblia. Eu gosto muito de ler Salmos, eu gosto muito de ler ele também em voz alta. Não só ler, mas ouvir o livro de Salmos. Enquanto eu leio em voz alta, eu vou declarando e vou ouvindo. Hoje nós vamos mais 6 capítulos. Deixa eu te lembrar, para que possamos terminar a Bíblia toda, no dia 31 de dezembro, no livro de Salmos, nós vamos ler 6 capítulos por dia, somente no livro de Salmos. Faz esse esforço, não desanima não, você está diante do livro mais lido da Bíblia, o maior livro, repleto de canções. Vamos para os nossos 6 capítulos de hoje. Salmo de número 7, Salmo 7. Essa é o Salmo de Davi, o Salmo 7, Salmo de Davi. Qual é o propósito do Salmo 7? Deixa eu te explicar. Aqui, Davi vai clamar a Deus por justiça contra os seus inimigos e contra os seus inimigos que são seus falsos acusadores. E aí, o assunto principal do Salmo 7 é um apelo por justiça divina e proteção contra seus inimigos. Do verso 1 ao 2, Salmo 7, Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me. Livra-me de todos os que me perseguem, para que como leões não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Então o Salmo de número 7, ele nos mostra que Davi clama a Deus para ser o seu refúgio, para que Deus seja o seu refúgio contra os seus perseguidores. E ele vai pedir que Deus o livre e o salve. Você vai ver que do verso 3 ao verso 5, ele faz uma declaração de inocência, pedindo que se houver justiça em suas mãos, que Deus permita que Deus permita que ele seja perseguido. Olha o verso 5. Persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. E aí, ele vai no verso 6. No verso 6, ele vai pedir a Deus para que Deus peleje por ele, que Deus seja a sua justiça, que Deus é o Deus que julga os povos, que estabelece o justo. E Davi vai declarar aqui que ele confia na proteção divina, porque ele vai afirmar que Deus é justo e defende os retos de coração. Davi vai terminar o Salmo 7. O Salmo 7, Davi termina agradecendo a Deus por sua justiça e cantando louvores ao Senhor Altíssimo. Por que ele termina este salmo assim? É alguém que confia. Por isso ele está terminando cantando, louvando ao Senhor. A confiança na justiça de Deus, a confiança na proteção de Deus diante dos inimigos, ela vai ser refletida ao longo da Bíblia. Lá em 2 Samuel, capítulo 22, verso 3, vai dizer assim: o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, a minha torre alta e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência tu me livras. O Salmo 7, ele ensina eu e você a confiarmos na justiça de Deus. Por isso, que você nunca deve levantar para fazer justiça com as suas mãos. Confie na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus, porque a justiça de Deus não falha. Vamos para o Salmo 8, também um Salmo de Davi, Salmo de número 8, Salmo davídico. O propósito desse Salmo é louvar a majestade de Deus e mostrar a dignidade do homem. O assunto principal aqui do Salmo 8, um salmo de apenas 9 versos, é a grandeza de Deus e a posição exaltada do homem na sua criação. Olha o verso 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Então nós vemos aqui, Davi começa louvando a majestade do nome de Deus em toda a terra. Essa é uma forma de começarmos as nossas orações, sabe? Declarando quem Deus é, declarando a sua majestade, declarando a sua soberania, declarando a sua magnitude,
declarando os seus feitos, declarando os seus atributos, quem Deus é. E aí nós vamos ver que do verso 2 ao verso 3, somente o verso 3, ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Então, Davi aqui, ele vai se maravilhar com a criação de Deus, especialmente os céus, a lua e as estrelas. E aí o verso 4, Davi vai expressar o assombro sobre a atenção que Deus dá ao homem, apesar da sua pequenez. Você já parou para pensar nisso? A atenção que Deus dá a mim e a você, apesar de quem nós somos. Somos apenas barro, Ele é o oleiro. Somos apenas criatura, feituras suas. Mas Ele dá tanta atenção porque Ele nos ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então nunca se esqueça que você é alvo da atenção de Deus e do amor de Deus. Então, o Davi, ele fala aqui no Salmo 8, que o homem foi feito um pouco menor. A nossa tradução, ela fala um pouco menor do que os anjos, mas no original ali é Elohim, é um pouco menor do que Deus, e coroado de glória e honra. Então o Salmo, Davi conclui ele reiterando a majestade do nome de Deus. O que esse Salmo nos ensina? Que eu e você devemos refletir sobre a grandeza de Deus. Quem reconhece a grandeza de Deus, o tamanho do seu Deus, quem Ele é, nunca vai se abater por causa do tamanho de um problema ou de um gigante. O seu Deus, o meu Deus, é muito maior do que tudo aquilo que eu e você possamos enfrentar, possamos passar. Vamos para o Salmo 9, também Salmo de Davi, e o propósito desse Salmo 9 é Davi agradecer a Deus pelas vitórias e pela justiça. Então Davi vai louvar a Deus por suas obras maravilhosas e a sua justiça. O verso 1 do Salmo 9: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Você já agradeceu a Deus hoje? Agradeceu por você acordar? Quantos não acordaram? Agradeceu pela família que você tem, não é a família perfeita, você já rendeu graças a Deus por todas as maravilhas, você consegue reconhecer as maravilhas de Deus na sua vida? Então, quando eu olho para o Salmo 9, eu vejo Davi proclamando as suas maravilhas. Davi, ele se alegra e ele exulta no Senhor, que tem dado a ele vitórias, como Deus também tem te dado vitórias. Vitórias sobre os inimigos. Davi vai afirmar que Deus é um juiz justo. Então aqui está um homem que confia no juízo de Deus. Deus é esse que é um juiz justo, que repreende as nações e destrói os ímpios. Nós podemos olhar, por exemplo, apenas como exemplo, a realidade da nossa nação e achar assim, é tanta injustiça, mas nós temos um Deus justo que vai julgar os ímpios, os injustos. Davi vai declarar que o Senhor é o seu refúgio. Davi, ele clama a Deus para que se levante e não permita que os homens prevaleçam. O que eu aprendo aqui no Salmo 9? Davi nos encoraja a louvar a Deus por suas obras. Davi, ele confia na justiça de Deus, como eu e você devemos confiar. E aí, eu quero trazer ao seu coração no Salmo 9, para irmos para o 10. Salmo 9 nos ensina que eu e você devemos recordar sempre, trazer à memória, como diz lá em Lamentações, trazer à memória as maravilhas de Deus, os feitos de Deus, e confiar que Deus é um refúgio seguro. Traz hoje à memória quantas maravilhas você já viveu. Então não se desespere pelo momento que você está passando. O Deus que fez maravilhas no passado, Ele faz no presente e Ele vai fazer também na sua vida no futuro, em nome de Jesus. Vamos para o Salmo 10. Salmo 10 é tradicionalmente atribuído a Davi. Então, como eu te disse, um salmo que não tem uma definição clara de quem é o autor. Na tradição, nós falamos que ele é de Davi. Aqui é um clamor por justiça contra a opressão dos ímpios. Qual que é o assunto principal?
pedido de justiça contra os ímpios e a defesa dos oprimidos. O Salmo 10, ele começa com lamento sobre uma aparente ausência de Deus na vida dos oprimidos. Você vai perceber que não só eu e você tivemos uma percepção por um momento: Deus me abandonou, aonde Deus está? Deus esqueceu de mim. Não, esse é o sentimento do salmista aqui. Mas ele vai descrever aqui nesse salmo a arrogância, a maldade dos ímpios, que persegue o pobre, que persegue o órfão, a viúva, o necessitado, e gabam dos seus desejos perversos. Parece que o salmista está falando dos dias de hoje, não é verdade? E ele vai clamar a Deus que se levante e lembre-se do oprimido. Em toda a Bíblia, Deus sempre vai se levantar em favor dos oprimidos. Sempre, sempre. E aqui Davi vai concluir a sua declaração de fé no Salmo 10, afirmando que Deus ouve os desejos dos humildes e Deus fortalece o coração deles. O que eu aprendo aqui no Salmo 10 é que Deus sempre vai ouvir a oração daquele que é oprimido. Por isso, o perigo tão grande de se tornar um opressor, porque Deus ouve a oração do oprimido, Ele ouve o clamor dos aflitos. Eu quero dizer algo para você: mesmo quando Deus parece distante, Ele não está. Ele não está. Ele está atento e Ele vai agir em favor dos justos. Vamos para o Salmo 11, Salmo de Davi. E aqui, Davi no Salmo 11, ele vai declarar a sua confiança em Deus em tempos de crise. Você confia em Deus nos tempos de crise? Aqui Davi vai mostrar sua confiança inabalável, e esse é o assunto principal, uma confiança inabalável em Deus apesar das ameaças. Então, Salmo 11, no verso 1, Davi começa declarando a sua confiança: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Então ele começa dizendo: no Senhor me refugio. Essa é uma expressão que Davi usa muito. Deus como seu lugar de refúgio. O que eu aprendo aqui no Salmo 11? Que Davi, ao descrever a situação de crise, onde parece que os ímpios estão levando vantagem, Davi reafirma que Deus está no seu santo templo, observando tudo do seu trono. Essa é uma expressão para dizer: Deus está no controle. Deus está no controle. E Davi, ele vai terminar aqui esse salmo, do verso 5 ao verso 7, mostrando para mim e para você que ele confia que Deus examina os justos e os ímpios, e que Deus ama a justiça e odeia a violência. O que eu aprendo no Salmo 11? Ele nos ensina a manter uma confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Mantenha-se confiante no Senhor. Vamos para o Salmo 12 para a gente terminar. Salmo davídico, Salmo de Davi. Davi pede ajuda a Deus contra a falsidade e a opressão. O assunto principal aqui é um clamor por ajuda. Clamor por ajuda em tempos de falsidade e opressão. Você vai aprender muito lendo aos Salmos como que o salmista pede a Deus ajuda. Esse é o caminho. Eu e você temos que pedir ajuda, clamar por ajuda. Então aqui Davi, no Salmo 12, vai lamentar a falta de homens fiéis e como que a falsidade vai propagando. E Davi vai pedir que o Senhor corte os lábios lisonjeiros e a língua arrogante. E aí, o verso 3, deixa eu ler o verso 3, Salmo 12, verso 3, que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante. Então, olha o que Davi está nos mostrando. E aí o verso 5, por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Como eu falei no Salmo 11, Deus sempre vai se levantar em favor do pobre, do oprimido. E o Salmo 12, ele termina com uma confiança na proteção divina, apesar da perversidade dos ímpios. O que eu aprendo aqui? Que o Salmo 12, ele nos lembra que Deus protege os oprimidos.
O Salmo 34, por exemplo, vai nos dizer assim: clamam os justos e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então você pode clamar. Hoje nós lemos do Salmo 7 ao 12 e ele nos oferece uma visão rica. Salmo 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Uma visão rica da justiça de Deus. Uma visão rica da dignidade humana, da proteção divina e como nós devemos confiar em tempos de crise. Devemos confiar no Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Está sendo muito prazeroso ler o livro de Salmos. Nós vamos estar juntos amanhã, se Deus permitir. Nós vamos ler mais 6 salmos e nós vamos caminhando. O livro de Salmos é muito lindo. Então permanece comigo, vamos lendo, vamos aprendendo. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus assim permitir.